poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês quem é um dos meus pais da fotografia, que não é um fotógrafo, é um poeta, Manuel de Barros. Pois bem, Manuel de Barros, ele é um poeta que ele explora completamente a imaginação, principalmente da infância. Uma criança, quando ela vai olhar um objeto, ela não olha simplesmente um objeto por ele ser simplesmente aquilo que está sendo posto. Ele, ao mesmo tempo que ele pega naquele objeto, que ele o enxerga, ele dá uma nova função. Ele desvê aquele objeto. Um exemplo básico é quando uma criança aqui do Nordeste, vamos supor, olha uma capemba de uma palmeira e ela não vê apenas uma capemba, ela vai ver um cavalinho, tá entendendo? Tudo isso a gente pode ver na prática com muitas crianças, que esse exercício elas fazem direto. Então, Manuel de Barros, ele traz uma proposta de transver o mundo, de desver o mundo. A fotografia artística mais conceitual é justamente isso. É uma fotografia que não gera apenas informação, mas é algo que gera encantamento. Mas para esse encantamento acontecer, é preciso você explorar a sua imaginação, a imaginação de quem vê, Esse exercício de desver as coisas, ele só é possível ficar automático no nosso olhar quando a gente o exercita, de fato, no seu dia a dia, Muitas e muitas informações chegam até a gente todos os dias e todas essas informações, em sua maioria, são visuais. A gente precisa desintoxicar o nosso olhar. E desintoxicar o nosso olhar é justamente desver as coisas. Quando eu estou fotografando, principalmente objetos minimalistas, que eu gosto muito de fotografar insetos, coisas pequenas, gosto de fotografar muito flores. E aí eu sempre busco olhar para aquilo como ninguém olha. Eu acredito na fotografia como algo que se exercita, assim como esse hábito de desver o mundo do Manuel de Barros. Esses dois poemas que eu trouxe no início, eles falam sobre transver o mundo, esse segundo, e o primeiro sobre as insignificâncias. É olhar para essas insignificâncias, aquilo que normalmente não tem significado algum, mas você bate o olho, você dá um novo significado. A pessoa que tem essa riqueza de olhar, a pessoa que tem essa leveza de olhar, de pegar uma determinada cena, seja qual for, e notar vários ângulos diferentes, é uma pessoa que vai construir um olhar melhor. Eu costumo dizer sempre de que quem tem sensibilidade tem um olhar rico, mas para isso é preciso você relaxar, é preciso você deixar-se inundar pela imaginação da infância. E essa questão de exploração da imaginação, essa questão de explorar a sua imaginação da infância, é uma questão de perspectiva. Por que perspectiva? Porque são muitos ângulos possíveis, mas o ângulo depende dessa sensibilidade. Essa sensibilidade de desver com a cabeça de sociedade para ver com a cabeça de sensibilidade, com a cabeça literalmente de poeta. Manuel de Barros sempre fala que o poeta é o artista do nada, que trabalha com nada, É literalmente o vagabundo profissional, como ele fala. Eu adoraria, inclusive, ter um financeiro suficiente para ser um vagabundo profissional também, para trabalhar apenas com esses inutensílios. Mas os inutensílios que ele sempre cita são tudo aquilo que gera encantamento. E é aqui que eu encerro, já para introduzir o último poema, que eu acredito que é um dos poemas que mais me marcam como visão de fotografia, que é justamente O Fotógrafo, o nome do poema. Manuel de Barros, ele sempre fala: eu não quero gerar informações nos meus poemas. Ele sempre diz que os poemas dele não são poemas técnicos, não são para ser olhados com o olhar da criticidade, mas sim apenas para gerar encantamento. Ele sempre diz: eu não quero gerar informações, eu quero gerar encantamento. E isso sempre ficou na minha cabeça. Uma outra frase também que eu digo, que é o que norteia o meu trabalho desde o início, é a seguinte: as folhas secas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Que é uma frase do Manuel de Barros, Ele simplesmente olhou para uma árvore, olha
uma folha caindo, e a partir daquilo ele tem aquele insight. Ele desvê aquela cena e tira algo encantador daquilo. Fotografia é isso. É olhar trazer a sua sensibilidade à tona para tirar o peso do pensamento de sociedade, de toda a construção de informações que nos chega toda hora, para simplesmente desver as coisas e buscar uma nova perspectiva. E para encerrar, vou deixar aqui, na voz de uma amiga minha, que é maravilhosa, artista também, que é o poema O Fotógrafo, que é um dos poemas que marcou bastante, assim, eu diria, a minha visão. Eu sempre lembro disso. E aí, vou deixar aqui com algumas cenas para vocês sentirem um pouco mais do que é trabalhar com esses utensílios. Detalhe, documentário Manuel de Barros, só 10% é mentira. Assistam, por favor, assistam. Vocês vão conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre desver o mundo, olhar para uma cena e não apenas imaginar ela como ela é, mas com os olhos de encantamento, com os olhos de transvisão do mundo. Exatamente isso. É isso, pessoal. Não sei, espero que gostem aqui desse vídeo. Vou estar sempre colocando aqui as minhas ideias, vou estar colocando aqui o meu modo de ver o mundo, não apenas voltado para a fotografia, mas também para a poesia, para a arte e etc, etc. Estou aberto a opiniões e a gente se vê. O fotógrafo. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio. Era o carregador? Estava carregando um bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. A foto saiu legal. A foto saiu legal.